Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo. Você está conectado comigo ao podcast Agrotalk. O tema de hoje é aventura, tecnologia, a história da Nissan Frontier no campo. O que vocês, produtores, sentem a bordo de uma grande picape? Nós sabemos que o sucesso de uma safra depende de vários fatores, e entre eles podemos destacar a tecnologia e a inovação no campo. E a nova Nissan Frontier é a picape desenhada para fazer mais. Com melhor DNA japonês, ela tem aí robustez que você, produtor, precisa e o conforto que você merece, além, é claro, de muita potência. Como você vê, o planejamento das operações de campo e os caminhos para nortear a comercialização da safra sempre é acompanhada da tecnologia Nissan. Pensando nisso, esse episódio do podcast Agrotalk, vamos tratar hoje dessa conexão de você, produtor rural, com essa potência de máquina que o transporta para todas as regiões do país e como a picape faz parte da evolução da agricultura brasileira. O convidado desse episódio é Humberto Gomes, diretor de marketing da Nissan Brasil. O executivo está na companhia desde 2014 e sua última posição na empresa foi de diretor regional de LCV, que são veículos comerciais leves. Humberto é formado em Engenharia Civil Industrial pelo Centro Tecnológico de Estudos Superiores em Monterrey, no México, com MBA em Administração e Gestão de Empresas pela Pontífica Universidade Católica do Chile. Há mais de 20 anos, na indústria automotiva, tem experiência nas áreas de marketing, exportação, planejamento de produto e vendas. Humberto, seja bem-vindo aqui ao podcast Agrotalk, é um prazer receber você aqui. Oi, Ângela, obrigado pelo convite, também muito feliz de estar aqui com vocês e muito interessado no que a gente vai falar hoje, né? Uma coisa que eu gosto muito é o nosso trabalho do dia a dia, como você falou, a gente passou uma parte da carreira trabalhando com veículos comerciais leves, que tem tudo a ver com isso que a gente vai falar hoje, então, bem feliz de estar aqui com você. Humberto, para a gente iniciar esse bate-papo aqui, junto com os produtores rurais, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente, para o produtor rural que está nos ouvindo, um pouco sobre a história da Nissan. Olha, a Nissan é uma marca 100% japonesa que começou há mais de 80 anos atrás trabalhando com veículos comerciais, leves, picapes, veículos similares. Bom, há 80 anos era bem diferente do jeito que é hoje um veículo, um carro, uma picape. Inclusive, a gente teve há quase 75 anos, mais ou menos, uma picape elétrica, que era derivada do Nissan Tama, que era o primeiro carro elétrico lá em 1940, né? E desse derivado tinha já uma picapezinha, um carro pequeno, elétrico, com pouca autonomia, mas estamos falando dos anos 40, né? Então, a gente já trabalhava muito nessa parte de carregar coisas, de trabalhar com os carros, e foi desse jeito que começou a nossa empresa. Então, o nosso DNA tem muito a ver com tudo isso, que tem a ver com o que é necessário para que o negócio, seja qual for, seja bem sucedido, ou seja, qualidade, confiabilidade, durabilidade, são essas coisas que a gente sempre usou desde que começou essa companhia lá, e quase 80 anos atrás, trabalhando com picapes. Sim. E a gente observa, Humberto, que a Nissan hoje ela representa assim confiança, né? Uma conexão com o produtor rural brasileiro. Conta um pouco para a gente da sua experiência por este Brasil em feiras agrícolas. Eu mesma estive recentemente na AgriShow e eu tive um contato ali com o homem, com a mulher do campo, dentro da feira, no estande da Nissan. E surgiu, assim, eu vejo que os produtores rurais têm um laço de amor com essa nova Nissan Frontier. Então, conta para a gente um pouco, assim, do que você observa dessa experiência. Conhecendo em algumas feiras, e não é de agora, a gente está há vários anos participando das principais feiras no Brasil, o jeito que a gente tem de conhecer um pouco mais o que o cliente precisa, como é feito no dia a dia, né? E os comentários que as pessoas têm sobre os produtos que a gente tem.
e as necessidades que eles têm, como eles podem se juntar, né? Então, falando entre amigos, né, com alguns clientes, produtores rurais, o que eles falam sempre é com muito carinho sobre esse carro que eles usam no seu dia a dia, seja dono, funcionário, o que seja, é sempre com muito carinho que eles falam sobre a picape, porque é realmente como se fosse no passado, vamos pensar assim, o nosso cavalo. Se lembra mais ou menos como era essa história? O cavalo Sim. era teu companheiro fiel, né, que te levava para tudo quanto é lugar, e era o jeito de você se transportar. Hoje, o jeito de não só se transportar, se mexer de um lugar a outro, mas também de fazer o trabalho carregar coisas. A bruta, a picape, a caminhonete, né, essa coisa que a gente chama com muito carinho, não é nada mais do que isso. Você confia nisso. Então, o que as pessoas precisam realmente é que essa bruta, essa caminhonete, né, seja muito confiável, que a gente sempre trabalha com a nova renovação que a gente fez da Nissan Frontier, a gente está conseguindo ter ainda mais robustez do que tinha antes, que é uma das coisas principais que os clientes falam. Eu preciso carregar, eu preciso que o carro funcione bem, que seja confiável, que eu nunca fique parado, não me deixe na mão. E tanto homens como mulheres, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que cada vez mais a participação das mulheres nesse rubro fica mais presente e mais forte, que é uma coisa muito boa, porque está mostrando que essa diversidade e inclusão desses gêneros fazem com que o nosso conhecimento com essas necessidades e coisas que a gente conversa com diferentes tipos de clientes, fazem com que a gente consiga entregar um carro melhor preparado, melhor equipado, que sirva para diferentes tipos de trabalho e tipos de gêneros. Então, para nós tem sido muito rico nesses tantos anos já, vários anos que a gente está participando de diferentes feiras, que só trouxe muito conhecimento. A gente só pode agradecer pelas informações e as conversas que a gente tem tido com vários clientes. E as mulheres são bastante detalhistas, né, Humberto? Elas Uf, têm ali bastante. no mínimo detalhe ali dentro da caminhonete, elas opinam bastante, né, a respeito aí das funcionalidades. Isso é muito bacana. Você falou de caminhonete, né? Alguns produtores chamam a Nissan de picape, outros de caminhonete. O fato é que esses veículos projetados aí para levar carga, né, têm ganho cada vez mais adeptos, né? Tanto homem quanto mulher. E no agronegócio, a picape é quase um sinônimo dessa atividade, é o veículo de uso geral que mais identifica aí com o produtor rural. E é com esse veículo que o produtor ou a produtora rural faz assim a visita técnica na lavoura, atravessa quilômetros nas plantações, leva peças e produtos para a cidade e ainda visita as empresas que vão comercializar a sua safra. Então, esse é um modelo de picape que já é considerado sucesso no campo. Qual que é o principal recurso e diferencial dessa nova picape? Olha, Angela, a gente tem 3 pilares principais, mas tudo isso embaixo de um guarda-chuva que a gente chama Desenhada para Fazer Mais. Que não é só um slogan bonito, talvez alguns até poderiam falar que é um pouco acima do que você esperaria escutar. Mas por que ela é pensada, desenhada para fazer mais? Porque a gente tem 3 pilares importantes. Um é o design, que não é só a parte estética, mas já vou falar disso. Então, temos o design, a tecnologia e a robustez. 3 coisas principais. E são as coisas que a gente escutou dos clientes em vários lugares, não somente no Brasil, do mundo. Então, ela está pensada para isso que eu falei antes, né? Essas necessidades para o trabalho do dia a dia. Então, o design não é a parte estética. Mas é muito além disso. A parte estética você precisa se diferenciar de outras picapes, de outras caminhonetes, né? Porque o desenho dela, a arte dela, a parte estética dela tem que ser muito atrativa para que seja realmente um reflexo da pessoa e que você goste realmente de subir e andar nesse tipo de veículo. A parte da tecnologia tem muito a ver com esse design. Por quê? O design
quando você faz ela engenherialmente, na engenharia mesmo, você vai desenhar ela para que seja mais forte, para que possa entregar mais, para que facilite a sua vida. Por exemplo, a gente redesenhou a tampa da caçamba, coisa tão simples quanto isso. No desenho da tampa da caçamba, a gente tirou praticamente 60% do peso. Ou seja, não é só fazer ela mais leve, é como você faz para que ela seja mais funcional para o teu dia a dia. Então, o desenho, como eu falei, vai além da parte estética. A gente redesenhou o carro na frente, na parte traseira, na caçamba que cresceu. Agora você tem mais volume e também várias coisas na parte tanto de suspensão como altura, enfim. Na parte de tecnologia, que é o segundo pilar, a gente colocou muitos ajudas, complementos para o teu dia a dia, tanto para a conectividade, como para que você seja o melhor condutor e tenha cada vez mais segurança ao dirigir. Se eu comparasse, vou deixar isso bem claro, se eu comparasse quantos itens de tecnologia a gente pode ter, a gente tem 12 muito importantes, e quando eu comparo esses 12, não vou falar de todos eles, porque são muito longos, mas quando eu comparo esses 12 com o resto da concorrência, a concorrência tem a metade disso. Mas não é falar que a gente tem mais, é que a gente colocou mais tecnologia para que ela seja realmente desenhada para fazer mais, que é o guarda-chuva que eu falei. Por quê? Você precisa de mais segurança, mais tecnologia para ajudar no teu dia a dia, para várias coisas, o design para que seja mais fácil, tudo e mais bonito também, e a robustez, que é o terceiro pilar, para que ela realmente tenha a durabilidade, a qualidade, a confiabilidade para você fazer mais. Um exemplo claro disso, e eu acho que todos os produtores vão me entender. Quando você fala de ângulos de entrada e saída, ou de ataque, né, que é a entrada, você precisa ter realmente um carro alto, não exagerado, porque às vezes esses carros altos, como outros por aí, eles podem tombar, mas um carro alto para que você possa sair dos espaços um pouco mais complicados. A gente fez isso também, melhoramos tudo, tanto a suspensão, como os ângulos de entrada e saída, para que ela seja uma das picapes mais off-road do mercado, e entregamos várias coisas adicionais. Como, por exemplo, dentro da tecnologia, com essa parte do design e a robustez, agora os três juntos, vou dar um exemplo. A gente tem uma série, um sistema de câmeras que a gente chama Visão 360, né? Que é uma visão ao redor do carro. Só que agora a gente colocou mais um item, que é visão off-road. Ou seja, quando você está no low, e os produtores vão entender perfeitamente, tem lugares bem complicados para andar. Você anda no 4x4 low, a câmera, quando você anda a uma baixa velocidade, ela vai te mostrar no multimídia, na central multimídia, tudo que está acontecendo em frente do teu carro, para você passar sem risco nenhum. No test drive, Ângela, lá na Grishow, lástima que você não conseguiu fazer, mas tem um King lá que você só fica olhando para o céu, né? Você está subindo, não sabe o que tem lá do outro lado, se você vai cair, ou se tem terra, ou seja o que for. Quando você está usando essa câmera off-road, que é realmente da frente, te mostrando também o do lado para você não bater com nada, você não precisa olhar para frente do carro, você só vai olhando a tela. E é tão seguro quanto andar assim, como se você estivesse de frente na parte plana. É muita combinação de vários fatores o que a gente traz para ter um diferencial para os clientes. Design, tecnologia, robustez, para que ela seja desenhada, pensada, ideada para fazer mais no teu dia a dia. Por isso que a gente trouxe esses conceitos que são bem claros e a gente colocou atributos para que ele seja uma realidade. Sim, você está falando de robustez e me veio assim na cabeça a questão também de clima e desafio, né? Porque a capacidade e desempenho são fatores importantes para uma picape que precisa enfrentar os terrenos brasileiros, que são geograficamente diferentes, né, nos estados. Sem falar aí nos desafios que o clima impõe ao produtor em campos e estradas abertas, né? Faça chuva, faça sol. Então, fala um pouco para mim sobre esse desempenho, essa capacidade da nova Nissan Frontier, dessa suspensão multilink. Olha, dentro da robustez e da tecnologia, bom, do design também,
A gente preparou uma série de coisas que ajudam no dia a dia também para esses momentos complicados que você tem, né? Seja chuva ou seja sol, às vezes você se encontra com lugares bem difíceis de passar, inclusive aguentar caminhos longos, Sim. cansaço, né? Aquela coisa toda. Mas quando tem um clima que não está ajudando, você fica até mais cansado, né? Você fica mais nervoso dirigindo. Então, a gente colocou algumas coisas que ajudam a que você fique mais tranquilo nesse processo, nessa Trajeto. viagem, né? Colocamos, por exemplo, uma suspensão que ela é tão forte quanto qualquer outra suspensão de picape, só que muito mais confortável. A gente chama ela de multilink. Ela, quando você está na parte traseira na segunda cabine, né, da picape, você não sente que está numa picape. Você parece que está em outro tipo de carro, muito mais confortável, muito mais amigável para o teu corpo. Você não fica pulando, né? Aquela coisa típica que você sente que está pulando no carro. Não, aqui não. Não é assim, não. E você pode carregar igual ou mais que qualquer outra suspensão. É uma coisa bem interessante. A gente acha que porque não é aquela típica suspensão, não aguenta. Não, aguenta sim, até mais. Então, é uma coisa interessante, porque é o conforto junto com a robustez. Mas também tem os nossos bancos gravidade zero, zero gravity, que foram desenhados pela NASA, ou em conjunto com a NASA, para que você possa viajar bastante sem ter muito cansaço. Isso é muito simples. No corpo, quando você encosta num banco, tem vários pontos de contato e cada corpo é diferente, mas tem vários pontos de contato principais onde você vai ter mais pressão no banco. Esses pontos de contato foram estudados e nesses pontos é onde a gente caprichou, junto com a NASA, para que tenha menos fadiga o seu corpo. Ou seja, Sim. você vai ficar mais confortável, você vai viajar muito mais. Então, vai chegar lá, depois de 4 horas, eu já fiz essa viagem 2 vezes e de volta no dia para uma cidade aqui perto de São Paulo, foram 8 no mesmo dia. Eu cheguei em casa sem problema nenhum. Isso eu acho que acontece com vários, né? Então, essas coisas ajudam muito. E a tecnologia agora, com mais itens de segurança para que você possa dirigir melhor, vão ajudar muito nesses momentos que tem um clima que não está ajudando. Seja, você falou, faça chuva, faça sol, a gente vai estar aí para apoiar. Sim, o problema das adversidades climáticas atinge vários estados brasileiros, né? De repente, o produtor rural sai de Goiás e está indo para o Maranhão, por exemplo, ali percorrendo áreas de plantações, e ele pode encontrar microclimas diferentes, né? Sai com Exato. sol, chega com chuva, enfrenta um deslizamento de terra pelo caminho. Então, é importante ter essa tecnologia, ter, né, essa robustez, esse conforto ao longo do seu trajeto. Você falou dos bancos, né, que vocês, com toda a tecnologia, né, junto da NASA, para dar esse conforto ao produtor. Eu pesquisei esses dias e eu aprendi, né, em japonês, né, como se chama esses bancos de gravidade zero, que é Mujuiro Kushito, né? Eu fui pesquisar o nome, achei muito bacana. A gente aprendeu um pouquinho mais, né, com os japoneses a respeito disso. Achei super interessante. Sim. Humberto, antes da gente entrar nessa questão da tecnologia, que eu acho super importante, eu sei que a Nissan ela possui uma fábrica muito eficiente, né, com escritórios em diferentes cidades brasileiras, uma rede de concessionária forte, bem distribuída, né, para o produtor, para o homem que, né, consome aí esse produto da Nissan. E também tem uma equipe de profissionais muito dedicada para esse atendimento. São 80 anos de experiência, como você mencionou aqui no podcast, e um dos objetivos da empresa é fazer com que o produtor rural tenha segurança, essa robustez, a qualidade, esse conforto nas picapes Nissan. Você poderia contar para a gente um pouco sobre o portfólio Nissan, esclarecer também para os nossos ouvintes se há produtos para todas as necessidades? Claro, a gente tem um portfólio bem amplo. Temos diferentes tipos de veículos, né? Temos veículos para uso urbano,
por exemplo, o Versa, que é um Versa renovado que a gente tem desde o ano passado e que está trazendo bons resultados, porque é um sedã, 4 portas, que traz uma série de itens tecnológicos e muito conforto. Um carro mais familiar, ele cresceu muito em tamanho e está sendo um sucesso também com as famílias. Um carro bem, bem interessante. Um pouco executivo também, mas eu acho que é bem interessante. Temos também o nosso Nissan Kicks, que é um SUV também muito interessante, é um sucesso de vendas também no Brasil. Cada vez a gente recebe mais e mais demandas sobre isso e normalmente a gente, com essa questão atual dos semicondutores, a gente não tem conseguido entregar tudo que a gente gostaria, mas estamos nesse processo. Mas é um carro que traz muito sucesso também para as nossas vendas. Para a marca faz muito bem, já que é um carro um pouco mais juvenil. O Nissan Kicks ele tem uma pegada um pouco mais juvenil também. Temos também o nosso carro, digamos, mais tecnológico, que seria o Nissan Leaf. É o único carro japonês 100% elétrico hoje no mercado. Não tem nada que a gente possa pedir além no Nissan Leaf. Eu acho que ele tem tudo que é preciso para que você possa ter já um gostinho do futuro, que já é uma realidade no presente. Sim. Então, temos diferentes tipos de carros, logicamente, também temos a nossa Frontier, e a Frontier, ela traz já para essa nova versão, novo modelo, desculpa, a renovação, 2 versões adicionais. Temos agora mudanças no portfólio, onde a gente começa já a colocar uma versão automática de entrada. Temos uma S, que é manual, uma SE, que é essa novidade que eu falo, uma picape de entrada automática. Depois temos a típica Ataque, que é um sucesso de vendas. E temos depois a XZ, que é uma versão intermédia alta, digamos. E lá em cima, agora a gente colocou 2 picapes premium. A diferença entre elas é um pouco de equipamento, mas em geral tem para 2 tipos de estilos. Você pode escolher ser uma pessoa mais aventureira ou uma pessoa um pouco mais refinada, depende do que você queira. Vamos ter uma Pro 4X, Pro 4X, que é uma versão um pouco mais off-road, com pneus diferentes, a roda diferente, o acabado dela é um pouco diferente também. Ou temos uma Platinum, que tem algumas coisas um pouco mais de luxo, mais cromados, por exemplo, tem uma roda maior, enfim. Mas você tem as duas para que você possa escolher. O valor delas é igual, só que tem 2 tipos de picape stop, né? Não é só uma. E essas são coisas novas que a gente trouxe para poder fortalecer o nosso portfólio e oferecer alguma coisa um pouco mais focada no que os clientes estavam pedindo, que é uma necessidade, e já conseguimos trazer já nessa nova versão da Nissan Frontier. Quais as características, então, técnicas dessa máquina e o que ela traz aí de diferencial para o mercado agro nesse quesito tecnologia? Tecnologia, a gente tem, como eu falei, vários pontos de ajuda para a gente dirigir melhor, tanto itens que podem ser de segurança, a gente pode colocar, por exemplo, o carro ele pode ir detectando o que está acontecendo na sua frente, mas não somente no carro da frente, mas no segundo carro de frente. Então, ele tem uma coisa que é predictivo. Ele vai conseguir entender, de algum jeito, o que está acontecendo. Por exemplo, tem 2 carros na sua frente. Um está freando mais longe, está freando mais forte. O carro que está bem na sua frente, ele vai esquivar, sair. E o carro de frente, você vai ver que ele está freando muito mais forte, você pode ter um acidente. O nosso carro ele pode detectar que isso está acontecendo
e o assistente de emergência, de frenagem, ele pode diminuir a velocidade para que você possa ter um pouco mais de segurança. Isso é uma coisa que acontece muito nas estradas, certo? Alguma Sim. coisa aconteceu e essa tecnologia vai ajudar a que você tenha muito mais tranquilidade ao dirigir. E não é somente isso. Por exemplo, a gente também tem detetor de ponto cego, que é uma coisa já normal, mas agora tem uma ajuda na correção desse ponto cego. Por exemplo, ou que você está mudando de faixa, a picape ela vai frear duas rodas, seja qualquer dos lados, para que ela se mantenha na linha que deveria estar, para que não tenha um acidente, mesmo você, por exemplo, vai estar dirigindo, está ficando meio dormindo, e o carro começa a ir para o lado, e de repente você pode ter um acidente. Isso não vai acontecer. Se tudo estiver funcionando ligado já em on, né, em modo de ativo, você vai conseguir ter muita mais segurança, com certeza, vai trazer vários momentos de tranquilidade para os nossos clientes. Acho que essa é uma das principais tecnologias que a gente colocou, que é o item de segurança. O nosso safety shield, que a gente chama, é como se fosse um escudo protetor ao redor do carro, que ele é feito por vários sensores. Seja você andando na estrada, seja você fazendo uma baliza, seja você saindo de um lugar em ré, para que você não vai atropelar ou bater com ninguém. Às vezes tem um carro passando rápido, você não consegue ver. Isso também temos um sensor para isso, que é alerta de tráfego cruzado, que é principalmente quando você não está conseguindo ver isso e está fazendo uma ré. Então, tem uma série de itens que ajudam no teu dia a dia. Então, tecnologia tem de sobra. Qual o tamanho da rede de concessionárias hoje e o papel delas nessa entrega dos serviços de assistência? Temos uma rede bem ampla. A gente tem trabalhado nesses últimos anos em ter cada vez mais pontos de contato com os nossos clientes, onde a gente possa entregar tranquilidade na parte do serviço. O que a gente mais quer é que o cliente esteja confiante de que vamos ter sempre um serviço pensado para poder, em qualquer cidade, ter um espaço que o cliente possa chegar, se sentir confortável, se tem alguma necessidade, a gente vai conseguir resolver para que não tenha problema nenhum em poder fazer algum serviço ou alguma coisa que seja preciso. O mais importante para nós é a tranquilidade do cliente. Se o cliente está tranquilo, a gente vai ser, logicamente, muito mais feliz porque estamos atingindo o nosso objetivo, que é principalmente ter essa satisfação dos nossos clientes. E a rede, ela está composta de 189 pontos de venda espalhados ao longo do Brasil. É uma rede relativamente ampla, onde você vai encontrar serviço em quase alguma cidade perto de você ou na sua cidade. Então, temos serviço para todos, sem dúvida nenhuma. E essa rede só pode começar a se ampliar também. Então, estamos trabalhando nisso para ter cada vez mais proximidade e ficar mais perto dos nossos clientes também. E dentro dessa gama de serviço, a gente não pode esquecer, né, da jornada online, né, e o perfil do produtor rural na hora da compra. A gente sabe que o homem do campo está cada vez mais digital. Então, vocês, né, imagino que já perceberam que essa intenção de compra pode ter migrado aí um pouco para essa jornada online. É no digital que o namoro da nova Nissan começa com o produtor rural? Sim, na verdade, a gente está surpreso pelos números de visitas que a gente tem no nosso site, que, logicamente, o segmento maior é o por exemplo, do Nissan Kicks, que é o SUV que a gente tem, mas a Frontier, ela fica muitas vezes em segundo lugar, sendo que o segmento é praticamente um terço ou um quarto do tamanho do SUV, que é do Kicks, ou a metade do que seria um sedã tipo Versa, ou outros. Então, a gente fica surpreso que tenha tanta procura, tanta demanda,
e é só pesquisas mesmo, pedindo também contatos para a gente entregar mais informação ou uma cotação. Então, é bem interessante como tem se movido nesses últimos 2 anos, inclusive durante a pandemia, onde a Frontier era cada vez mais procurada. Então, é lá que acontece. Já era no passado, agora ficou muito mais forte, o que é bem interessante. Eu convido as pessoas para entrarem no nosso site e conhecerem um pouco mais da nossa nova Nissan Frontier. Eu acho que ela vai surpreender a todos. Humberto, eu sei que você viaja bastante, né? Tem contato em feiras, né, com produtores rurais. E você consegue ali, nesse bate-papo com o produtor rural, entender um pouco da expectativa desse produtor rural em compartilhar essa experiência com uma picape tão desejada no mundo rural. Você se lembra de alguma história assim descontraída para contar para a gente que algum produtor rural chegou para você contando sobre essa experiência com a nova Nissan Frontier? Olha, eu tive faz pouco um contato com um cliente que ele falou que essa era a terceira Frontier que ele tinha. Interessante. Você gostou mesmo? Quais versões? Não, desde 2017 eu fui trocando, essa é a terceira, agora eu vou pela quarta, que é essa nova. Eu gostei da cinza lá, que você está exibindo, é a cinza Shark, que é a da Profrex, ele gostou muito. E ele falou que as coisas que ele mais amava da nossa picape era o fato que ele nunca ficava cansado. Ele falava que ele viajava 6 horas por dia, sempre. Falava, todos os dias? Às vezes 4, 6, mas eu sempre tenho viagens todos os dias no carro, de lá para cá, de lá para cá, às vezes até um pouquinho mais, mas é na média 6 horas por dia. Eu falei, nossa, você deve fazer um quilometragem bom, né, no carro. Ele falou, sim, mas ela aguenta. Ok. E do resto? Ele falou, não, cara, eu sempre chegava em casa, a minha esposa ficava zangada que eu estava todo dia fora, porque às vezes eram mais, era 6 de ida, mais algumas outras horas que eu perdia durante o dia, às vezes eram 8 horas, eu chegava, saía cedo, chegava de noite, tarde, 9 da noite, e eu tinha que fazer outros trabalhos, e minha esposa ficava assim, maluca, você aguenta tudo isso? Eu tô zerado. Como tô zerado? Você viajou 8 horas. Mas eu tô zerado, não tô cansado. E que realmente o que ele mais amava era que os bancos ajudavam que ele não ficasse cansado. E que no próximo dia ele podia fazer isso de novo, e de novo, e de novo, que era o principal diferencial. Eu acho que também ajudava um pouco a suspensão, porque ela é mais confortável, sendo robusta também. Mas eu acho que para ele, o principal era um banco que ele falava que era feito com tecnologia do espaço, né? Ele falou desse jeito. Eu falei, não, é da NASA. Foi em conjunto com a NASA. Eu expliquei como funciona e foi bem legal. Eu ri muito com ele. Boa tarde, pessoal. Eu sou Endrigo de Castro, sou do Rio Grande do Sul. Estou à beira de um cânion aí, mas infelizmente não vou poder compartilhar a vista com vocês, porque a gente está com a serração bem fechada. Vim dar meu depoimento sobre a Frontier. Estou na minha segunda caminhonete, estou inaugurando minha Pro 4X e optei por permanecer na marca, pois eu trabalho com derivados de madeira e com grande assiduidade eu frequento reflorestamento, serrarias, no meio do mato mesmo, e eu preciso de um bom desempenho off-road com a caminhonete. E atrelado a isso, o conforto dela no asfalto e a segurança dela no asfalto, essa suspensão multilink é excelente, proporciona tudo isso, fez com que eu permanecesse na marca e renovasse esse ano com esse lançamento aí, que a caminhonete está maravilhosa. Então é isso que eu vim compartilhar com vocês, eu estou muito satisfeito com a caminhonete. Um forte abraço. É muito bacana ter, né, esse feedback dos produtores rurais que utilizam a picape, né? Isso é muito importante para fazer a evolução também da caminhonete, né? De novos trabalhos para o futuro, de novas tecnologias. E falando um pouco disso, eu queria falar do mercado, né? Sobre a nova Nissan Frontier que vocês acabaram de lançar. Tem algum spoiler assim que você pode adiantar para a gente, para o produtor que está nos acompanhando aqui no podcast Agrotalk, a respeito, né, desse mercado com relação aí à chegada dessa nova Nissan Frontier? A gente fez o lançamento agora em abril, na verdade, no final de abril, praticamente. Começamos a falar dela no começo, em 2 feiras, depois a gente foi para a AgriShow, ou seja, as picapes estão começando a chegar agora nas lojas, e tem muito para conhecer ainda.
Porque aquela cinzinha que aquele cliente estava me falando, que é a cinza Shark, é a da Proforex. A que você viu também na Grishow, exatamente. Aquela é exclusiva da Proforex, da Pro 4X. E também tem uma azul exclusiva da Platinum, que são cores maravilhosas, que eu acho que tem que dar uma olhada nisso. E não todas estão ainda nas lojas, né, porque estão começando a chegar agora. Temos também, logicamente, as entregas sendo feitas desde final de abril, e vai ter, eu acho que nesse mês já, boa quantidade na rede e vai continuar. Mas uma coisa que a gente falou dela, mas ainda não chegou no Brasil, é a SE, que é a versão de entrada automática, que ela foi anunciada, mas ela só vai chegar a partir de julho. Então, como spoiler, tanto a SE como a XE, façam a reserva desses carros, eles vão sumir, porque vai ser um sucesso, eu tenho certeza. Esse segmento da versão automática de entrada cresceu muito ano passado, muito, muito, muito. A top também, por isso que a gente decidiu entrar, tanto embaixo com automático, como em cima com 2 tops, Platinum e Proforex. Então, esses carros vão ter uma demanda que já começou desde 2020 com a pandemia, e só ficou mais forte nesses últimos 2 anos, praticamente, né? Então, se alguém quer procurar uma picape com tecnologia, com conforto, que seja realmente a bruta do coração, eu acho que vai ter que escolher essa SE, que vai chegar em julho. Pode fazer reserva antes, não tem problema. E a XE também, que é uma média alta, né? Que vão começar as duas a chegar em julho. Foram anunciadas, tem preço, tem tudo, só que não tem ainda nas lojas, porque faz parte do detalhe do lançamento. Primeiro temos as tops, a TAC, a S, e faltam essas duas por chegar ainda. Mas só isso, já vão chegar. Tá valendo a pena ir fazer esse test drive, hein, Humberto? Tem que fazer, vai gostar. Olha, Humberto, a gente está chegando aqui no final do podcast. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui nesse episódio para falar um pouco para a gente sobre tecnologia, né, das picapes no campo com a nova Nissan Frontier. Desejar sucesso para vocês que trabalham, né, pensando aí no conforto, na segurança do produtor rural no campo, que leva aí essa safra, esse alimento que chega à mesa do consumidor todos os dias. Então, como a gente sabe que o agro não para, a gente também pensa nesse conforto, nessa segurança de quem produz para a gente, não é verdade? É isso aí, exatamente. É isso aí. A gente pensa sempre, né? Estamos sempre de olho no que é melhor para esse produtor, que é o que leva comida para a gente todos os dias. Então, é aí que a gente está focado, né? Eu gosto muito disso também. Faz parte da minha paixão. Eu sempre tive picape na minha vida, tá? Eu hoje ainda tenho picape. Desde que eu tenho noção de dirigir, eu sempre tive uma picape. Olha só que coisa interessante. Então, muito continuando bacana. A paixão. Continuando com essa paixão. Eu quero lembrar você, produtor rural que nos acompanha aqui no podcast, que no YouTube da Climatempo, aqui, né, no podcast Agrotalk, que fica lá na lista do YouTube da Climatempo, você vai conferir um vídeo extra sobre o desempenho da nova Nissan Frontier no campo. Então, aqui no finalzinho desse episódio do podcast no YouTube da Climatempo, fica aí esse vídeo extra para você conferir aí o desempenho dessa nova picape que chegou no mercado. Humberto, muito obrigada pelo seu tempo e eu espero te encontrar aqui outras vezes no podcast Agrotalk para a gente falar de tecnologia e inovação aí nas picapes da Nissan. Ângela, muito obrigado pelo convite, muito feliz de poder compartilhar esses momentos, né, que são interessantes com você e com todo mundo. E, claro, se precisar de mim, estamos à disposição para, quando você queira me convidar de novo, estaremos aí. Muito obrigado, hein? Obrigada, até a próxima. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Chegou a nova Nissan Frontier. A picape japonesa que combina força e estilo.
nova Nissan Frontier, desenhada para fazer mais.